Dia Nacional do Mutualismo e dos 723 anos de mutualismo em Portugal. Os constrangimentos levantados pela situação pandémica não nos permitem estar juntos como bem gostaríamos. Porém, diz que por cada porta que se fecha, há uma janela que se abre. Assim também, connosco acontece, não sendo possível a partilha em proximidade física, realizamos o nosso Dia Nacional do Mutualismo pela primeira vez em formato digital por meio de videoconferência que está a ser transmitida em direto pelo canal de YouTube da União das Mutualidades Portuguesas. É a primeira vez que a UMP faz uma transmissão em direto de um evento. Esperamos que tudo possa decorrer do melhor modo, sem problemas técnicos nem interrupções. Agradeço a participação de todos, em particular aos nossos convidados especiais, que tão amavelmente aceitaram partilhar connosco este momento. Permitam-me que comece por aqueles que, querendo, não puderam estar aqui neste momento. A Senhora Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Doutora Ana Mendes Godinho, neste preciso momento em audiência regimental na Assembleia da República, e o Senhor Cardeal Dom José Tolentino de Mendonça, ambos fizeram questão de nos enviar uma saudação que logo partilharemos. Agradeço a presença de Sua Excelência, que não está no momento aqui, do Sr. Primeiro-Ministro de São Tomé e Príncipe, que irá entrar em contato connosco, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Espinho, o Dr. Pinto Moreira, também o Dr. Eduardo Graça, que do momento também não está aqui connosco, mas está a todo momento, Dr. Pedro Portugal Gaspar, também da ASAI. Agradeço também ao Dr. Filipe de Almeida, Presidente da Estrutura de Missão Portugal e Economia Social, o Dr. Carlos Azevedo, Presidente do IES International Business School, o Dr. Francisco Ramos, ex-secretário de Estado adjunto da Saúde, o Dr. Luís Montenegro, que há de estar presente também a todo momento também connosco, e acompanhando-me em representação dos órgãos sociais da União das Mutualidades Portuguesas, a Senhora Presidente da Mesa da Assembleia Geral, a Doutora Carla Silva, e o Senhor Presidente do Conselho Fiscal, o Dr. António Mourissá. Também estão connosco os candidatos aos prémios do mutualismo e os representantes das respectivas associações, a saber, o Dr. António Martins de Oliveira, Presidente da Previdência Portuguesa de Coimbra, Dr. Alcídio Castanheira, Presidente da Associação Socorros Mútuos dos Artistas de Bragança, o Sr. Alexandre Lopes, Presidente da Associação de Socorros Mútuos São Mamede em Festa, a Doutora Ângela Pereira, Presidente da AMUT, a Associação Mutualista de Gondomar. Não está presente, mas está também o Sr. Presidente de Legado de Castelo Alentejano, Dr. Vítor Godinho, o Sr. Mário Marques, vogal da direção da Associação Nossa Senhora da Esperança de Sandim, bem assim como também a Dona Ana Ferro, Presidente do Montepio Artístico Tavirense, que inaugurará a nova edição da Chama Mutualista. De seguida, permitam-me que dirija uma mensagem evocativa do Dia Nacional do Mutualismo. Eu não tenho neste momento aqui o Sr. Primeiro-Ministro, porque era a pessoa mais ilustre que iria falar, portanto dirigi-me, mas irei-me dirigir a todos os ilustres convidados, caros e caras companheiros mutualistas. 8 de julho de 2020 é dia de exaltar os princípios e valores do mutualismo. É dia de celebrar o orgulho nestes 723 anos de história do mutualismo em Portugal. Da criação da Confraria dos Homens Bons de Beja,
Em 1297, em pleno reinado de Dom Dinis, a forma extraordinária como as mutualidades estiveram presentes e ativas na primeira linha do combate à pandemia Covid-19, nestes tempos duros e exigentes. Fizemos um percurso que engrandece o movimento mutualista, sempre ao lado das pessoas. Esta relação de confiança foi construída em cada momento deste percurso. Foi assim quando as classes operárias se organizaram para garantir a proteção dos seus membros e das suas famílias na aurora da Revolução Industrial, quando o modelo mutualista inspirou o sistema de segurança social que hoje conhecemos e deu origem à criação do Ministério do Trabalho e da Previdência em 1916. Nesta hora, cumpre-me gravar a letras douradas um profundo obrigado a todos os dirigentes e aos colaboradores das mutualidades, que, na crise pandémica, proporcionaram uma resposta exemplar a quem precisava. Correndo riscos, pessoas e familiares estiveram no terreno, nos lares, nos domicílios dos idosos e das pessoas mais vulneráveis, nos hospitais a cuidar, a levar uma palavra amiga, medicamentos e alimentos. Os tempos que aí vêm continuarão a ser muito exigentes, agora em duas frentes: na prevenção e combate ao Covid-19 e na mitigação dos seus efeitos económicos e sociais. A União das Mutualidades Portuguesas tem sido parte ativa no diálogo do setor social e solidário com o Governo. Muitas das medidas tomadas ao longo da crise pandémica e agora no período de desconfinamento e de reanimação económica e social do país resultam desse espírito de cooperação que temos aprofundado ao longo destes meses. Temos a convicção de que tudo quanto foi feito e está anunciado é ainda manifestamente insuficiente para o desafio gigante que se nos coloca. Mas o caminho faz caminhando. Continuaremos, como até aqui, fiéis aos princípios e valores do mutualismo, assumindo a nossa responsabilidade perante a sociedade e o país, cooperando, propondo, apoiando e levantando a voz quando se justificar. A exemplar cooperação com o Estado, nestes tempos de grande exigência para todos, não nos inibe de alertar o Governo para os sérios constrangimentos que enfrenta. O Código das Associações Mutualistas, em vigor desde setembro de 2018, ao invés de contribuir para a modernização e desenvolvimento do setor, está a atrofiá-lo e, se não formos rápidos a arrepiar caminho, a sua expressão na sociedade e na economia social não tardará a ser irrelevante. O legislador não atendeu aos contributos que a União das Mutualidades Portuguesas apresentou no momento próprio e persistiu no erro de fazer aprovar um quadro jurídico desajustado da realidade do movimento mutualista. As mutualidades são instituições particulares e livres. Ao impor a limitação de mandatos nas ações mutualistas de grau superior e a avaliação da idoneidade dos dirigentes de todas as mutualidades, o Código coloca em causa o princípio mutualista da independência e autonomia e viola os direitos democráticos dos seus associados. Estas medidas aplicam-se exclusivamente ao movimento mutualista, não encontrando paralelo em nenhuma outra organização de grau superior da economia social. Torna-se imperioso que o Governo reveja de imediato o Código das Associações Mutualistas.
nestes e em outros pontos e que o faça em diálogo construtivo e em proximidade com as mutualidades. Não o fazendo, tememos pelo futuro do mutualismo em Portugal. Em 7 séculos, o paradigma das mutualidades mudou. Elas estão presentes na saúde, no apoio social, na proteção social, na educação, na cultura, no turismo social e em muitas outras áreas. O acesso sem restrições ao exercício das atividades instrumentais que contribuam exclusivamente para o financiamento e a persecução dos seus fins fundamentais e estatutários. É um fator fundamental para a sustentabilidade das associações mutualistas. Limitá-lo, como está a acontecer, por exemplo, na abertura de novas farmácias sociais, que se destinam apenas a promover a assistência medicamentosa dos seus associados, é inexplicável. O Estado abriu portas às mutualidades em dado momento, mas acabaria por não resistir à força do oligopólio das farmácias. Em consequência, várias associações mutualistas que tinham realizado elevadíssimos investimentos na aquisição de espaços e em equipamentos, na expectativa de servirem os seus associados, estão confrontadas hoje com uma situação económica depauperada e com dívidas e responsabilidades assumidas que colocam em causa a sua sobrevivência. Neste caso, como noutros, o Estado deve intervir, sem mais delongas, para eliminar obstáculos inexplicáveis que se têm erguido ao movimento mutualista. Do mesmo modo, não se compreende a discriminação que, ano após ano, tem imposto a União das Mutualidades Portuguesas relativamente às suas congêneres da economia social, na atribuição dos subsídios correntes. Aos 723 anos, estamos de olhos postos no mundo. Estamos a estreitar laços de cooperação com São Tomé e Príncipe, país irmão, com quem temos um protocolo no âmbito do qual assumimos a responsabilidade de apoiar na introdução e difusão do mutualismo como contributo para a melhoria da condição de vida da sociedade santomense. Estamos no quadro da União Mundial das Mutualidades, onde ocupamos a vice-presidência em representação da Europa, a trabalhar na expansão do mutualismo na Europa e no mundo. Mais do que nunca, e em qualquer latitude do globo, os fundamentos do modelo mutualista fizeram tanto sentido como hoje, em que o Estado-providência mostra debilidades. O movimento mutualista concede benefício a 25% da população portuguesa. As mutualidades criam valor económico e social, sempre fiéis aos seus princípios de entreajuda e solidariedade. Orgulhosos do caminho percorrido, olhamos o futuro do mutualismo com otimismo e com a convicção de que o processo de rejuvenescimento que estamos a desenvolver nos projetará como um movimento moderno, empreendedor e inovador. É isso que Portugal espera de nós. Muito obrigado. E passarei agora a palavra aos nossos convidados. Vamos tentar ver se já conseguimos ouvir o som da Sra. Ministra. Peço imensa desculpa. Neste dia 8 de julho, quero juntar-me a vós para comemorarmos também o que é a história de Portugal. E a história de Portugal também se confunde com o que tem sido o mutualismo em Portugal, esta grande capacidade de trabalho em conjunto e desde há 723 anos, estar em conjunto a afirmar cada vez mais os valores que tradicionalmente estão associados ao mutualismo, que são os valores da solidariedade, de, em conjunto, de uma forma coletiva, conseguirmos fazer para proteger cada vez mais as nossas pessoas. Tenho que agradecer também todo o trabalho de colaboração, de uma permanente capacidade de articulação
para também, no momento que vivemos, estarmos a dar resposta a quem mais precisa. Acredito também que este é um momento de uma grande afirmação do mutualismo, mas também uma grande afirmação da economia social e da importância estratégica da economia social em Portugal. Para isso, conto convosco e podem contar sempre comigo na afirmação destes valores, acreditando que é assim que conseguimos ir mais longe, mas, acima de tudo, protegendo cada vez mais as pessoas. Muito obrigada, força, que venham pelo menos mais 723 anos, não só em Beja, mas desta vez no país todo. Muito obrigada. Eu queria aproveitar para saudar, cumprimentar o Sr. Primeiro-Ministro de São Tomé e Príncipe, o Bom dia. Dr. Jorge Bom Jesus. É a primeira vez que estamos a falar, Sr. Primeiro-Ministro, assim, não pessoalmente, mas também desta forma virtual. É um prazer falar consigo. Olha, o prazer é todo meu e é uma honra também. Bom Obrigado. dia. Muito bom dia, Sr. Primeiro-Ministro. Nós teremos depois a oportunidade de nos encontrarmos, embora, como se sabe, nesta altura, devido ao problema da pandemia, as viagens estão um bocadinho restritivas, mas teremos a oportunidade de realmente de estarmos frente a frente, até porque depois irei-lhe entregar o prémio pessoalmente, faço questão de entregar pessoalmente, e de nós conversarmos um bocadinho, que realmente temos muito a fazer também para o nosso país irmão, que é São Tomé. Muito obrigado antecipadamente. Senhora Primeiro-Ministro, passarei então agora a palavra para os nossos convidados. Sua Excelência, Senhor Primeiro-Ministro de São Tomé e Príncipe, nação com a qual a União das Mutualidades Portuguesas tem uma relação próxima, patente num protocolo com que o seu Ministério do Emprego e Assuntos Sociais, pelo qual nos comprometemos a trabalhar pelo desenvolvimento económico e social de São Tomé e Príncipe e pela introdução do modelo mutualista naquele país. Senhor Primeiro-Ministro Jorge Bom Jesus, eu agradeço precisamente o estar hoje conosco, de ter colocado na sua agenda de poder estar aqui em direto nesta celebração dos 723 anos de traumatologia em Portugal, e lhe passaria a palavra para dirigir, enfim, a todos os nossos convidados, que está a ser transmitido em direto no YouTube, umas palavrinhas para nós. Sr. Primeiro-Ministro. Olha, muito obrigado. Eu começaria por cumprimentar o seu presidente da União Mutualista Portuguesa e, através de si, todos aqueles que estão neste momento a ouvir-nos e que estão presentes. É para mim uma honra e um prazer estar aqui a conversar convosco e, sobretudo, ter sido escolhido para o prémio deste ano. Hoje é um dia importante para o mutualismo português, portanto, é um património de história da afirmação, 723 anos, enfim, é uma mão cheia, imagino, de realizações. Nós, em São Tomé e Príncipe, estamos também a seguir esta mesma senda. O momento, de facto, é excepcional para todo mundo, portanto, neste contexto do Covid-19, da pandemia, que tem assolado o mundo inteiro, e São Tomé e Príncipe, neste particular, tem contado com uma vasta teia de solidariedade internacional e este prémio é o testemunho precisamente deste facto, que não há e não pode haver liberdade sem solidariedade. Portanto, os valores da igualdade também, portanto, é um momento, este Covid, portanto, nos mostra que, de facto, temos uma história comum, portanto, nascemos todos iguais e naturalmente, teremos que batalhar para o sucesso da humanidade no seu todo,
o Covid mostrou-nos que não há norte nem sul, este nem oeste, portanto, os problemas do mundo, os problemas da humanidade têm que contar, de facto, com uma mobilização de sinergias. Nós, em São Tomé e Príncipe, durante esta pandemia, declaramos estado de emergência, acabamos de sair de cerca de 3 meses de estados de emergência, estamos neste momento no estado de calamidade e num país em que a pobreza graça foi preciso mobilizar de facto o apoio tanto das ONGs nacionais, internacionais, a própria participação do governo. Portanto, nós sentimos a própria diáspora santomense, as cooperações, tanto bilaterais como multilaterais, e nós podemos levar a cabo algumas ações, por exemplo, além da vertente sanitária, mais no âmbito da proteção, podemos distribuir cerca de 30.000 cabazes às famílias vulneráveis. Neste momento, com o apoio do Banco Mundial, também estamos a dar tanto mesadas a cerca de 2.600 famílias, um processo que vamos alargar, portanto, para cerca de 20.000. Durante este período também não nos esquecemos das pessoas portadoras de deficiência. Podemos trabalhar com instituições como as Cáritas, que se ocupam muito de crianças, da Santa Casa da Misericórdia, sobretudo dos velhos, enfim, da Arcar, portanto, que é uma instituição que se ocupa dos meninos de rua. Portanto, foi um momento, esta crise foi também uma oportunidade para a afirmação do humanismo, desses valores, de cada vez mais sentirmos que estamos entrelaçados, que os destinos, no fundo, são comuns. E fico feliz por estar aqui convosco, portanto, estou a acompanhar. Ouvi há pouco tempo o discurso e as palavras da senhora ministra. Enfim, nós estamos também devidamente alinhados no mesmo diapasão, como digo, sobretudo em relação a São Tomé e Príncipe, onde somos pouco mais de 200.000 almas. Portanto, os recursos humanos, as nossas crianças, os nossos homens, mulheres e velhos constituem o recurso mais valioso, e tudo teremos que fazer para preservar, para proteger, para assegurar, portanto, o bem-estar mínimo, até porque em 1975 nós estamos a comemorar, vamos comemorar no próximo dia 12 de julho, 45 anos da independência, e em 1975 dizíamos que o objetivo mínimo era precisamente a ascensão à independência, mas falta o objetivo máximo, que é garantir o bem-estar, a felicidade, independência econômica, portanto, a cada São Tomense em particular e a São Tomé e Príncipe em geral. E neste âmbito temos contado sobretudo com a cooperação portuguesa, as afinidades da língua, da história, da cultura. Portanto, esta lusofonia dos afetos, enfim, temos que continuar a fortalecê-la, portanto, e a engrandecer. E este prémio também me dá mais força para continuar
a trabalhar e reforçar os laços de cooperação, de amizade, portanto, com Portugal em geral, mas com as instituições, como o caso tanto do mutualismo, tanto português, que temos muito que aprender convosco e acho que este é o caminho. Sr. Primeiro-Ministro, eu agradeço as suas palavras. Quando eu tive esta semana passada com a Sra. Ministra a fazer a gravação do vídeo, ela pediu-me para lhe mandar também um abraço. Muito obrigado e retribuo. O ano passado, como sabe, ela antes de ser ministra, era a secretária de Estado do Turismo, e iria ser lançado um programa Revive, precisamente em Santo Tomé. Sim, sei. E o programa está a ser, de alguma forma, revitalizado novamente, não com ela, porque logo ali conversamos um bocadinho sobre isso, e naturalmente nós iremos ter a oportunidade depois de conversar frente a frente, porque temos realmente muito profundo também que poderemos fazer por Santo Tomé, mas temos a oportunidade com o Sr. Primeiro-Ministro depois de falarmos. Vai haver depois mais um momento de entrega dos prémios. Se o Sr. Primeiro-Ministro puder estar aqui connosco neste fórum, que depois é um bocadinho mais à frente, eu então passarei a palavra ao Dr. Filipe de Almeida, da sua experiência tão voltada para a inovação social. O futuro da economia social está alicerçado na inovação. E eu passaria então a palavra ao doutor que nos diga alguma coisa sobre isso, sobre a inovação. Muito obrigado, bom dia a todos, mais uma vez, e muito obrigado pelo convite à União das Mutualidades Portuguesas, ao Dr. Luís Alberto Silva, por convidar-me a mim e à Portugal Inovação Social para associar este dia de festa. É um dia de festa para todos. O mutualismo, a Sra. Ministra dizia que se confunde com a história de Portugal. Eu diria que ele se confunde com a história riquíssima da economia social em Portugal também, e deveria ser mais estudado do ponto de vista até da sua influência nos movimentos associativos e no potencial que traz para o desenvolvimento de estruturas futuras, mas já lá irei. Em todo caso, para quem eventualmente não conheça, permita-me só que apresente brevemente a Portugal Inovação Social e que faça a ligação disso ao dia de festa que hoje todos celebramos. A Portugal Inovação Social é uma iniciativa pública do governo português, pioneira na Europa, ainda à data de hoje é o único país europeu com um programa público como este, que mobiliza fundos da União Europeia precisamente para financiar projetos de inovação social no território nacional, ou seja, promover a inovação e o empreendedorismo social e também, através disso, promover o investimento social, provocando também uma alteração na cultura de investimento de entidades públicas e privadas na área social. E assim, com estas verbas mobilizadas, cerca de 150 milhões de euros do Fundo Social Europeu, criámos condições para que, nos últimos anos, a sociedade civil organizada e as organizações sociais pudessem experimentar respostas sociais inovadoras, alternativas, de escalas muito diferentes, de pequenos projetos locais até projetos de âmbito mais nacional, que nos permitam também vislumbrar evoluções das próprias políticas públicas e outras formas de olhar para os problemas sociais, seja numa perspectiva corretiva, seja numa perspectiva preventiva desses problemas. E assim, à data de hoje, com os instrumentos de financiamento, são 4 que foram criados no âmbito desta iniciativa e com estas verbas mobilizadas, já temos cerca de 570 projetos de inovação social que estão a ser experimentados de norte a sul, em todo o território continental. Já estamos a falar de cerca de 70 milhões de euros de financiamento comunitário, a que acrescem 30 milhões de euros de investimento social, que são as verbas mobilizadas junto de entidades públicas e privadas, onde se incluem 141 para ser exato, municípios, mas também centenas de empresas e outras entidades da economia social. Do ponto de vista das entidades empreendedoras, são cerca de 400 que estão a desenvolver estes projetos, incluem-se várias centenas, 272, se não me engano, associações, temos 30 fundações, 30 cooperativas, cerca de 30 cooperativas, misericórdias também. Infelizmente, o movimento mutualista está subrepresentado. Apenas uma associação mutualista é hoje, mas apesar de tudo representa muito bem este conjunto,
de 400 entidades empreendedoras é a jovem Associação Mutualista de Gondomar, uma das mais recentes a juntar-se a este movimento, se não me engano, reconhecida em 2017, e que, portanto, é um bom sinal do rejuvenescimento também deste setor. E é com isto que estamos a funcionar hoje em Portugal. E, naturalmente, estes projetos de inovação social e estas propostas inovadoras para responder a problemas sociais, não será de estranhar que nasçam essencialmente a partir do setor social e cooperativo, onde se inscreve também, naturalmente, o mutualismo. E, portanto, a generalidade das entidades empreendedoras e precursoras destes movimentos são organizações sociais da sociedade civil. E por isso, naturalmente, nós temos contacto com várias associações mutualistas, não necessariamente beneficiárias deste financiamento, algumas são financiadoras. Dentro do universo mutualista, desde logo, o Montepio Geral é, naturalmente, é o 12º maior investidor social em inovação social, com a Portugal Inovação Social, neste caso. Também recentemente tive a oportunidade de conhecer como é que se chama? A Mutualista Covilhanense, se não me engano, sim, ganhou com muito justamente um prémio do Lidl, um prémio de inovação, muito inovadora. Enfim, temos tido contacto com várias associações mutualistas e isso tem sido muito interessante perceber também como num movimento que é secular, o mais antigo na economia social, também dele nasce muita inovação, desde logo em 1297. Desde logo ali, a inovação mais antiga que temos da economia social em Portugal é mutualista. E assim se tem mantido. Também sabemos, e não é novidade para nenhum dos que nos está a ouvir, que o movimento, o fenómeno mutualista, tem sofrido muitos desafios ao longo dos últimos séculos e anos e décadas, atingiu o seu auge no último quartil do século XIX, primeiras décadas do século XX, mas desde essa época sofreu bastante. Nos últimos anos da ditadura militar, com a imposição do número mínimo de associados e uma ação fiscalizadora musculada, em pouco mais de 5 anos, entre 1926 e 1933, desapareceram cerca de 100 associações mutualistas e das cerca de 600 em 1926 temos hoje cerca de 100 e, portanto, foi durante o século XX um movimento que sofreu várias asfixias. O próprio Estado Novo optou por uma atitude de hostilidade preventiva em relação ao movimento mutualista e, portanto, esta história, que também é uma história de resiliência, é uma história que deveria ser contada. Isto, se me permitem, eu queria só deixar, em jeito de conclusão desta intervenção, 4 desafios para o movimento mutualista em Portugal. São provocações, nada de novo, mas vistas a partir de fora, de quem está a liderar uma política pública, do ponto de vista mais executivo, e que tem contacto com o setor social em Portugal e com o setor da inovação social no mundo em geral. E o primeiro desafio tem a ver exatamente com a necessidade de multiplicarmos estas experiências e de atrairmos jovens para o movimento mutualista, profissionalizando a sua gestão também e criando uma espécie de rejuvenescimento intergeracional que lhe dá garantias de futuro. E eu sou de carreira professor universitário há mais de 20 anos também, na Universidade de Coimbra, e sei bem que a história do movimento mutualista vem passando ao lado do que se explica e ensina à juventude que se prepara neste país e sou da opinião que é uma falha grave também não trazermos esta história aos jovens para que eles possam também entrar dentro e construir esta história em conjunto. O primeiro desafio tem a ver com isto, com a necessidade de multiplicarmos o movimento mutualista, voltar essa onda positiva que permita aumentar o número das associações mutualistas, que têm, de facto, um potencial muito grande de transformação social e de mudança, atraindo os jovens e aumentando o número de associações. O segundo desafio tem a ver com a comunicação do mutualismo. Ultimamente tem havido alguns esforços muito interessantes e com impacto de algumas universidades, inclusivamente, de recuperar esta história. O professor Rui Namorado, em Coimbra, meu mestre e colega desde sempre,
escreve sobre o assunto, temos pós-graduações sobre o tema em Coimbra e noutras geografias do país, mas a comunicação é importante. E este segundo desafio tem a ver com o desafio de tornar a expressão mutualismo e mutualidade uma expressão mais, no melhor dos sentidos, mais banalizada no setor social e fora do setor social, conseguir que um jovem de qualquer área científica que esteja a estudar entenda e saiba o que é o mutualismo e não lhe pareça uma palavra estrangeira ou brasileira, é um desafio. E é um desafio, e isso, para quem está envolvido dentro deste movimento, parece que ele está relativamente consensualizado, mas é preciso sair para fora dos muros deste movimento e tornar o mutualismo uma referência que desperte curiosidade também na sociedade em geral, mesmo aquela que não está envolvida no movimento mutualista, apesar de ter mais de 1 milhão de associados e mais de 2,5 milhões de beneficiários. Seja como for, é necessário essa comunicação de banda larga, diria eu. O terceiro desafio tem a ver com a inovação e aproveitar a história riquíssima de resistência e criatividade do próprio movimento mutualista, altamente democrática, participativa e ligada aos problemas de cada território e das suas pessoas, e a inovação liderada também pelo movimento mutualista tem um potencial que me parece incomparável com o que pode ser o potencial inovador de outros setores. E, portanto, o meu terceiro desafio tem a ver exatamente com a aposta na inovação e no entender a inovação social como algo que pode ser também um desígnio do movimento mutualista. E, por fim, como corolário de tudo isto, a educação. E a educação tem a ver com um movimento que todos podemos fazer em conjunto, e da minha parte não canso de fazê-lo, que é de tentar alimentar o mais possível o sonho de que a economia social seja ensinada e praticada no sistema de ensino desde os primeiros anos e obrigatoriamente no ensino superior também. Que nenhum aluno do ensino superior em Portugal, ou antes do ensino pré-universitário, aí já são mais novos, mas pelo menos no ensino superior, que nenhum aluno termina um curso sem saber o que é economia social, sem conhecer o terceiro setor, e sem sequer cogitar que isso possa ser uma opção de vida e de carreira para as suas vidas, e entender que este setor social é verdadeiramente a argamassa, o cimento que permite que todos nós vivamos, apesar de tudo, em paz, a perseguir os nossos sonhos, mas é um setor muitas vezes invisível, mas absolutamente estruturante para a nossa vida e que pode ser uma opção de carreira e que dentro dele se pode fazer inovação, transformar a sociedade e desenvolver um projeto de vida. E isto devia ser ensinado e devia ser praticado. Portanto, se assim for, se conseguirmos chegar ao ponto da economia social não ser um mistério para nenhum cidadão português, e especialmente para os jovens, eu acho que cumprimos o desígnio de dar novas vidas à vida que já nos trouxe o movimento mutualista. E assim deixo estes 4 desafios, em jeito de provocações, com um forte abraço da Portugal Inovação Social a todos os associados, dizendo-vos, como cheguei a dizer em off antes de entrarmos aqui em direto, que a Portugal Inovação Social como iniciativa pública é um instrumento ao vosso serviço, criando condições para que possam perseguir os vossos objetivos e, neste caso, procurando soluções inovadoras, tal como a Associação Mutualista de Gondomar já está a fazer, e é uma referência do mutualismo na área da inovação social, apesar da sua juventude, ou também por causa disso, talvez. Portanto, Sr. Presidente, muito obrigado pelo convite mais uma vez e estamos sempre ao dispor. Obrigado pelas suas palavras. Isto daria origem aqui a uma série de trocas, porque colocou aí situações muito interessantes, mas ficará para um outro momento. E eu passaria a palavra ao Dr. Carlos Azevedo. Os valores fundamentais da economia social podem ser absorvidos com um valor acrescentado por outros agentes económicos. Bom dia a todos, também mais uma vez, e agradecer o convite que foi feito pela União das Mutualidades Portuguesas, na pessoa do Sr. Presidente, cumprimentá-los a todos. Para nós, para mim em particular, mas para nós no IES é um prazer estar aqui convosco. Para mim em particular, porque a minha história de vida e a minha história profissional está intimamente ligada ao movimento mutualista, por via da minha ligação às IPSS em geral. Eu durante 8 anos e meio, quase 9 anos, trabalhei numa união de organizações sociais, cruzei muitas vezes
com o Sr. Presidente da União das Mutualidades, em comissões distritais de acompanhamento dos acordos de cooperação, e nunca mais me vou esquecer dessas reuniões, e das difíceis batalhas que travamos em conjunto nessa altura. Mas hoje, noutras funções e noutra organização, não deixo de transportar comigo esta bandeira de que o Filipe falava, da bandeira dos princípios do setor social, tudo aquilo que me ensinou e tudo aquilo que eu acho que deve ser transversalizado à organização económica em geral. Eu acho que há várias coisas sobre o movimento mutualista que devem ser preservados, e muito daquilo que eu tinha para dizer o Filipe já disse. Portanto, a minha intervenção vai ser muito mais curta, tentativamente. Mas eu acho que o movimento mutualista garante uma coisa que é fundamental, que é, e nós falávamos disso na altura, inclusivamente, em que houve o desafio técnico que experimentamos com a intervenção da Sra. Ministra, que tem a ver com a partilha do conhecimento. Eu acredito que a privatização do conhecimento muitas vezes trava o desenvolvimento das sociedades e, portanto, o mutualismo tem este princípio intrínseco de que o conhecimento é um bem comum, é um bem público e, portanto, deve ser partilhado porque gera também ele um nome da trajetória do conhecimento. E, portanto, isto é fundamental ser preservado, porque garante que nós influenciamos muito mais rápido trajetos de inovação, por exemplo, organização da sociedade. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Que as mutualidades, o movimento das mutualidades, o setor social em Portugal tem um papel fundamental na geração de mais conhecimento e, por essa via, transformação da sociedade. A segunda coisa que eu acho é que o mutualismo é uma forma de organização económica. E nós falamos aqui já de dois exemplos. O exemplo que esteve na origem do Estado de Previdência, conhecemos hoje, mas há uma organização económica que nasce com o mutualismo, que tem a ver com a mistura de riscos. E a mistura de riscos é uma dimensão muito importante para pessoas que estão em situação de fragilidade, porque estão já expostas ao risco. Ou seja, qual é a probabilidade de uma pessoa ser pobre, sendo pobre? É de 100%, e não há nenhuma seguradora privada que consiga proteger um risco destes. Não há. E o que o mutualismo faz é misturar os riscos de toda a gente e garantir que todos são cobertos, independentemente da sua exposição. Isto é uma forma de organização económica e é viável. Portanto, é economicamente viável e foi o mutualismo que nos mostrou que isto era possível. A terceira coisa é que, por causa destas experiências, nós hoje temos um pilar estruturante da nossa sociedade que é um estado de bem-estar. Ou seja, mostrou que é possível, através de uma organização económica capilar, que nasceu da sociedade civil, que estruturou um novo tipo de organização económica, tornar isto uma política pública. Porque tornou isto e transversalizou uma inovação numa política pública, que eu acho, e o Filipe pode-me corrigir se assim o entender, que é um objetivo último também de uma inovação de impacto tem de ser esta de se tornar uma política pública transversal para erradicar problemas ou pelo menos para mitigar uma data de riscos a que todos estamos expostos. Portanto, isto são coisas, são vitórias e são legados do movimento mutualista. Todos temos de estar agradecidos, temos de valorizar e, sobretudo, temos de garantir que isto é transmitido, como bem dizia o Filipe, a muitas outras áreas. Há uma quinta dimensão que eu acho que é muito importante, que tem a ver com o espírito de resiliência do movimento mutualista. O Filipe já deu o exemplo histórico. Eu acho que há outros. E sei qual é a origem, ou pelo menos tenho, quer dizer, a minha intuição diz-me qual é a origem desta resiliência do movimento mutualista, que tem a ver com o foco que o movimento mutualista tem. O movimento mutualista tem um foco específico, que é na resolução de problemas da sociedade, na abrangência dos seus serviços. E por isso é que transformou isto num novo modelo económico. E, portanto, o que acontece é esta resiliência nasce deste foco nos problemas. E, portanto, sempre que o movimento mutualista é chamado a agir sobre um problema, e temos o exemplo da Covid, o movimento mutualista regenera-se como uma estrela do mar
e acaba por agir, e muitas vezes concertadamente. E o exemplo também é este evento, não é? Estamos a regenerar uma forma de estarmos em conjunto, mas estamos também a celebrar em conjunto este movimento. Portanto, esta resiliência nasce do foco no problema, e muitas vezes não num produto, num serviço, mas a forma como o próprio movimento mutualista arranja formas inovadoras de resolver problemas que ou já existem há muito tempo e persistem, ou então nascem em contextos de crise como este. Portanto, isto é outra das dimensões, por quais, por exemplo, organizações privadas que quiserem lucrativas, eu não gosto muito de fazer esta segmentação, porque acho que isto nos traz guerras que são pouco frutíferas, mas de qualquer forma, aquilo que eu sinto é há muita aprendizagem dos outros setores por toda aquela experiência do mutualismo. Última coisa, à imagem daquilo que fez o Filipe, que é partilhar convosco alguns desafios. O movimento mutualista, que eu acho que era importante, de alguma forma, olharmos para eles com olhos de ver. A primeira é, eu acho que as organizações do movimento mutualista, em geral, as organizações em geral, vão ser organizações que vão ter de gerir muito bem um talento. E esse talento é um talento que hoje vive de propósito, por exemplo. Eu vou-lhe dar um exemplo, que é, a Deloitte fez um inquérito e percebeu que 73% dos millennials, e a crescer, procura organizações com propósito. E está disposta a abdicar de salário para que isto aconteça. Não muito, mas está disposta a abdicar de salário. Qual é o papel do movimento mutualista para atrair este talento? Que está disponível, não conhece e acha que é um downgrade na sua carreira. Portanto, como é que nós podemos atrair este talento para este setor de vários domínios? Tem de ser transversal, não é só das áreas sociais, educativas ou de saúde, mas, por exemplo, das áreas da gestão. Como é que trazemos esta competência? Terá de ser mudar os modelos de governance das organizações, incentivos, o que é que pode ser? Segunda ideia que tem ligado com isto, que é os salários no setor social são baixos, nós todos sabemos disto. Eu acho que isto tem a ver com fenómenos económicos, não vale a pena estarmos a descrever, mas há formas de os contrariar. E o que eu acredito é medir o impacto daquilo que nós fazemos e monetizarmos este impacto, atribuirmos valor financeiro a este impacto, permite aumentarmos a nossa performance económica enquanto organizações, assentes em modelos alternativos, e por isso ter reflexos na produtividade, que é grande, porque as pessoas trabalham imenso, mas a produtividade não evolui com a intensidade do trabalho, porque depois não é monetizada. Portanto, como é que nós monetizamos isto para poder também aumentar os salários, atraindo e retendo mais talento? Isto é outro desafio. Portanto, como é que contrariamos isto? Medição de impacto pode ser uma das formas. E o último tem a ver com a cultura, que é como é que nós também transformamos organizações, cultura organizacional, que normalmente, até por via daquilo que o Sr. Presidente dizia há bocado, que é a relação tão umbilical com o Estado português, e muitas vezes uma relação que é de dependência no sentido até financeiro, em alguns setores do mutualismo, como é que nós conseguimos garantir que as organizações não reproduzem estruturas verticais, hierárquicas e muitas vezes até burocráticas, como é o caso do Estado, e por isso perdem a sua natureza e podem comprometer os seus valores. E esse também é um reto e um desafio que é importante olhar. Portanto, eu diria que estes são os 3 grandes desafios que eu vejo, para além daqueles que o Filipe já referiu, e portanto não os vou repetir, mas subscrevo completamente. E é estes os desafios e a mensagem que vos trazia, e mais uma vez felicitar o movimento do mutualismo em Portugal por estes anos de serviço e de serviço público e de produção de bens e serviços que de outra forma nunca chegariam a quem mais precisa. Por isso, da nossa parte, muito, muito obrigado. Obrigado, Dr. Carlos Azevedo. Realmente, eu quando olhei para si, já nos encontramos em determinados fóruns, mas os anos vão passando. E eu, quando era mais jovem, quando passava por pessoas com um bocadinho mais de idade, quem és, meu menino? E então, eu sou fulano assim, pois és. E, portanto, nós já nos encontramos, eu já vi tanta gente, realmente já há uns anitos que não estamos nesses fóruns. Aquilo que realmente transmitiu, daria mais também, como transmitiu também o Dr. Filipe de Almeida, para tocarmos aqui uma série de
enfim, de impressões, porque temos realmente muita coisa em comum e muita coisa também a trabalhar. Eu ia passar ao primeiro-ministro de São Tomé, porque ele vai ter que se ausentar. E só para lhe dar uma palavrinha, Sr. Primeiro-Ministro. Sim, estou a ouvir. Eu sei que o Sr. Primeiro-Ministro vai ter que se ausentar, que não poderá estar aqui conosco, porque tem realmente compromisso. Não sei se quer deixar alguma mensagem antes de se ausentar. Olha, portanto, muito obrigado. Eu primeiro, portanto, queria mais uma vez felicitar o movimento mutualista português por este dia importante, por esses vários anos de acumulação de experiências e de trabalho em prol daqueles que mais precisam, como eu dizia inicialmente, a liberdade é, digamos, o valor mais importante, mas liberdade sem solidariedade, nós somos seres sociais, precisamos uns dos outros, portanto, este valor da liberdade, da solidariedade é extremamente importante, por isso queria aqui felicitar este trabalho que vem desenvolvendo e que, portanto, nos permite também seguir as vossas pegadas. Agradecer também o facto de me terem colocado na lista dos vossos premiados, e este prémio, portanto, eu diria que não é para mim, como pessoa, Jorge Bom Jesus, ele representa todo um povo e, sobretudo, desafios que nós teremos que levar a cabo em termos de políticas públicas, sobretudo no sector social, sobretudo num país que luta por melhores dias, que a pobreza ainda é uma realidade muito visível, em que a maior luta é precisamente podermos vencer este desafio da pobreza num país maioritariamente jovem, em que 70% da nossa população tem menos de 35 anos, pode imaginar, portanto, o desafio em que a taxa de natalidade está a 2%, portanto, enfim, os desafios são muito grandes para que possamos, de facto, continuar a investir no capital humano, a dignificar a vida das pessoas. Felizmente, temos contado com este vasto cordão de solidariedade, e eu acredito que a experiência, esses vossos 723 anos de vivência, e que certamente a longevidade vai continuar, que nos possam também transmitir essa experiência. Eu espero ter ocasião para poder fisicamente conhecê-lo e podermos conversar e podermos, enfim, realizar ações em conjunto. Abordou-se aqui a temática da inovação, desde logo, portanto, também estamos apostados numa economia digital, na inovação tecnológica. Hoje, São Tomé e Príncipe, apesar da sua pequenez e de estar tão distante, nós estamos próximos por via desta inovação tecnológica que nos permite estar em direto e em tempo real. Portanto, é um recurso que, portanto, teremos que potenciar nos próximos tempos.
Portanto, eu queria, uma vez mais, deixar aqui o testemunho da minha eterna gratidão por este prémio que representa muito para o povo de Santo Tomé e Príncipe, para a visibilidade destas ilhas maravilhosas e santas e abençoadas. Portanto, que quer encontrar o seu lugar, conquistar o seu caminho, tanto ao nível do desenvolvimento e, sobretudo, no mapa do mundo e da lusofonia, neste caso. Sr. Primeiro-Ministro, eu agradeço as suas palavras. Eu lhe diria que não tem que estar grato. Apenas o prémio resulta de um reconhecimento que realmente merece e que nos cria a todos uma responsabilidade em que o próprio Sr. Primeiro-Ministro e também a própria UMP, porque nós podemos realmente, com um dos princípios que é a corresponsabilidade, de contribuir para a riqueza do próprio país. E essa riqueza tem que ser construída pelas populações e não viver exclusivamente, como diziam os meus dois convidados anteriores, da resiliência que nós temos. Somos um movimento de resolver problemas. E muitas das vezes o Estado, que havia o Estado de Providência que fazia tudo, hoje ele precisa é que os seus concidadãos trabalhem para a riqueza do país, para o bem-estar no fundo de todos. E este modelo, como muitos políticos dizem, é vendável em toda a parte do mundo. Teremos depois em contato com o seu assessor, no sentido de sabe quais são as nossas intenções do que queremos desenvolver em Santo Tomé e vamos estreitar essa relação para que quando me deslocar a Santo Tomé teremos a oportunidade de forma mais tranquila de estabelecermos este contacto. Agradeço profundamente a sua presença e o facto de ter dispensado precisamente este tempinho aqui com o próprio movimento. Desejo que tenham um bom dia. Conheço Santo Tomé e sei da riqueza que Santo Tomé também é, portanto, é com muita saudade que realmente eu lembro-me de Santo Tomé e, portanto, é um país que é nosso irmão e amigo, que eu também estou mortinho por voltar aí, e um dia destes estamos novamente próximo um do outro. Portanto, bem-aja por tudo e iremos continuar a falar. Está bem, Sr. Primeiro-Ministro? Está bem, muito obrigado e bem-aja. Tá. Obrigado, igualmente, obrigado. Eu então passaria a palavra ao Dr. Francisco Ramos. O mutualismo é uma realidade que se distingue do contexto dos movimentos ligados à economia social, pela sua abrangência, desde os produtos mutualistas, precursores dos seguros modernos, e a áreas como a proteção social, a educação, passando pela saúde. Senhor doutor, dou-lhe aqui, um tempinho para o meu amigo também dizer qualquer coisa sobre este desafio neste dia especial para o movimento mutualista. Muito obrigado, meu caro Presidente. Muito bom dia a todos, a todas e a todos. E, mais uma vez, quero agradecer ao Sr. Presidente a oportunidade de estar aqui convosco a comemorar este Dia do Mutualismo. É com muito prazer que o faço e é com muito gosto também, no fundo, que trago o meu testemunho de ex-secretário de Estado da Saúde, portanto, ex-responsável pela política de saúde, de como esta cultura de mutualismo pode ser ainda mais importante, digamos, para concretizarmos esta aspiração a termos uma proteção na saúde que cuide de todos nós. Isso é de facto muito importante e, enfim, é com esta cultura de mutualismo, de solidariedade, aliás, foi muito boa a intervenção do Sr. Primeiro-Ministro de São Tomé e Príncipe, porque de facto ele acentuou a lógica de solidariedade que está por trás de todas estas iniciativas. O mutualismo confunde-se quase com a história do país, quer dizer, houve ali os primeiros anos que provavelmente ficaram a perceber se este era um país, ficaram a estudar se este era um país com algum futuro, para de facto se lançarem nas iniciativas do mutualismo, mas 723 anos são uma longuíssima história já, que traz uma cultura, uma tradição, que são provavelmente muito importantes, que foram muito importantes,
e que hoje o contexto que vivemos mostra bem como é relevante esta solidariedade, esta lógica de apoio mútuo, de voluntariado, de nos preocuparmos com o outro. Portanto, há toda uma cultura e toda uma ideologia que é muito importante e que hoje, digamos, face ao momento em que vivemos, aguça, digamos, essa necessidade de organização. Nós na Europa estamos habituados exatamente a privilegiar essa cultura, orgulhamos-nos do Estado Social que construímos na segunda metade do século XX. Quase que diria, exagerando um pouco, que isso é exatamente trazer o Estado, pode ser a mutualidade maior que podemos construir, digamos, toda uma população a contribuir para que cada um de nós possa, digamos, usufruir desse conjunto quando precisamos, seja na saúde, na educação, na ação social, digamos, na cultura. Mas, como o Sr. Presidente também dizia há pouco, é pouco, ou seja, essa grande organização que é o Estado, por múltiplas razões, revela-se de facto em muito também, com demasiada frequência, insuficiente para responder a todas as necessidades que vamos construindo ao longo do tempo. E mais uma vez, digamos, aproveitando para dar um toque de atualidade, isso também se confirma agora que atravessamos estes momentos de pandemia, esta novidade, quando já todos pensávamos que a ciência e a tecnologia nos resolviam praticamente todos os problemas, ficámos este ano a saber de que afinal ainda essas características da nossa sociedade moderna ainda estão longe de nos resolver todos os problemas. Ficamos também a saber de que, apesar de todas as suas carências, temos, nomeadamente na área da saúde, um Serviço Nacional de Saúde que nos protege e que responde quando é necessário. Apesar enfim, de algumas palavras, digamos, que ameaçavam o caos, enfim, de algumas declarações, como nomeadamente do responsável pela classe médica, que ainda este ano afirmava que, bom, o que seria de nós todos se de repente fechassem todos os hospitais privados, e palavras não eram ditas quando de facto praticamente fecharam todos os hospitais privados e foi a oferta pública que teve que responder e respondeu felizmente bem para nos proteger destas, digamos, na assistência a esta nova doença do Covid-19. Agora, isto mostrou também que há aqui uma enorme oportunidade para um movimento mutualista. Ou seja, para além destas respostas mais organizadas, ficou evidente a necessidade de respostas de proximidade, de respostas alternativas, de respostas complementares a esta grande resposta pública em que digamos que temos à nossa disposição. E isso, portanto, já existem hoje, digamos, dezenas ou até centenas, digamos, de mutualidades que têm essa vocação e que são capazes de ajudar e de complementar, digamos, o grande chapéu de chuva público que temos, que é o Serviço Nacional de Saúde. Mas o que é este o momento e o desafio de relançar, aumentar, dar mais dinamismo a essas respostas. Seja na prestação de cuidados, seja, como o Sr. Presidente dizia na sua intervenção inicial, por exemplo, nas farmácias sociais, que se percebe mal porque é que voltaram para trás numa área em que é claramente uma área de apoio social, numa área que pode servir também, digamos, de financiamento para outro tipo de respostas e em que não há nenhuma boa razão para que, digamos, esse tipo de atividade seja monopolizado por uma pequena parte, digamos, da nossa sociedade. É, pois, digamos, nesta área da saúde, que é claramente a área que eu melhor conheço, naturalmente,
posso, digamos, dizer duas coisas. Ela é cada vez mais importante. Felizmente, temos uma grande mutualidade, que é o Serviço Nacional de Saúde, que, apesar de todas as suas limitações, responde quando é necessário, mas que hoje precisa muitíssimo de ser complementada por, diria, centenas de iniciativas mais próximas, envolvendo exatamente esta bondade e solidariedade de todos nós, de uma forma que também, preferencialmente, não seja aquela que é usada por entidades que se movem por outros interesses, que é de se colocarem à mesa do orçamento do Serviço Nacional de Saúde para, de facto, prestarem os seus serviços. E, portanto, esta lógica, digamos, que tem séculos de prática, digamos, de proteção do grupo com a valorização individual, é de facto uma vocação que traz esta organização, esta forma de organização para a importância dos nossos dias, e que eu estou convencido que com a união das mutualidades portuguesas é possível, digamos, voltar a dinamizar cada vez mais para que possamos todos usufruir deste movimento. Mais uma vez, pela minha parte, o meu muito obrigado pelo convite para estar aqui presente e poder também partilhar convosco o interesse e que, de facto, este movimento prolifere e que, enfim, daqui a não a 700 anos, nenhum de nós cá estará, mas que certamente por muitos e largos anos possamos assistir aos sucessos do movimento. Sr. Cabo Presidente, mais uma vez, muito obrigado e os meus parabéns na sua pessoa por esta iniciativa. Muito obrigado, Sr. Dr. Francisco Ramos. Quero dizer que a última reunião que nós tivemos na qualidade de Secretário de Estado da Saúde, para mim foi uma agradável surpresa, porque encontrei em si alguém que realmente conhecia o movimento, conhecia já as nossas, não gosto desta expressão lutas, mas que já vínhamos de trás, enfim, e como diziam realmente os nossos antecessores... Que essa expressão lutas é útil com muita frequência, porque tem mesmo que ser com o espírito de luta que se conseguem as vitórias. Pois, mas eu talvez por forma de ser, quando há uma luta é sinal que alguém ganha e alguém perde, eu gosto mais que toda a gente ganhe, e acho que as lutas não deveriam de existir e devia de haver a compreensão das ações que nós fazemos no nosso dia-a-dia, que sendo, como disse agora um bocadinho, muito importante, até uma questão das farmácias que poderá ajudar muitas pessoas, e isso deveria de ser no sentido bom que o senhor mantém, de ver aquilo que realmente se faz em prol dos outros. E eu tive muita pena porque, enfim, houve as eleições, pensei que ainda iria encontrá-lo porque já estava, pelo menos, tocado no seu coração do nosso movimento, e era um processo que iríamos iniciar, como sabe, para ver se nós conseguimos desbloquear alguns dos constrangimentos que nós temos. Houve mudança, as mudanças obrigam até conhecermos novamente novos secretários de Estado, enfim, há todo um contexto também que a pandemia também provocou também este afastamento, que é normal, mas enfim, mas estamos cá precisamente a ver aquilo que aqueles que precisam e que contam connosco para, de alguma forma, aproximarmos cada vez mais, neste caso o Estado, com a realidade do fundo do terreno. Muito obrigado pela sua intervenção. E eu passaria ao Dr. Pinto Moreira, não fosse a atual crise pandémica, e estaríamos hoje a tratar dos preparativos finais para o 13º Congresso Nacional de Mutualismo, previsto para Espinho. Infelizmente, tal não aconteceu, mas a União das Mutualidades Portuguesas não quis anunciar o cancelamento, tão só o adiamento. Dr. Pinto Moreira, para o ano, cá estaremos novamente e espero que, finalmente, juntos no Fórum de Artes e Cultura de Espinho, para o nosso tão ansiado Congresso. Espinho, cidade onde a vitalidade do movimento mutualista também se faz sentir.
E eu pedi ao Dr. Pinto Moreira que nos dê também aqui neste fórum uma palavrinha, porque realmente hoje era para ser um dia muito especial lá na cidade, mas estamos aqui também novamente especial também neste fórum. Dr. Pinto Moreira. Muito bom dia a todos. Muito bem. Muito bom dia a todos. Mais uma vez envio um forte abraço aqui de Espinho. Está um dia de nevoeiro, mas com uma maresia muito interessante. Pena é que, de facto, não possamos cá estar fisicamente, mas, enfim, as novas tecnologias, estas novas ferramentas com que todos hoje aprendemos a lidar, do Zoom ao Skype, ao Webex, ao Teams, permite-nos, de facto, esta proximidade digital e, portanto, envio daqui um forte abraço para todos. É com muita satisfação, evidentemente, agradeço antes de mais o convite e é com muita satisfação que estou aqui na celebração do Dia Nacional do Mutualismo e na exaltação também dos 723 anos da história do mutualismo em Portugal. Eu vou ser muito breve na minha alocução porque quer o Carlos Azevedo, quer o Francisco Ramos, quer o Filipe Almeida já colocaram, digamos, todos os pontos e todos os objetivos e eu diria mesmo os desafios que o mutualismo e o movimento mutualista terá nos próximos anos e, portanto, eu não vou estar, obviamente, aqui a repetir aquilo que já foi dito e peço também desculpa, vou ter que antecipar um bocadinho, porque eu já estou atrasado para uma outra videoconferência que fiquei de entrar às 11h30, vou procurar estar em simultâneo, porque as ferramentas informáticas também permitem isso. Vou procurar estar numa e noutra em simultâneo. Vamos lá ver o que é que se consegue fazer. Antes de mais, queria evidentemente cumprimentar o Dr. Luís Alberto Silva, a sua direção e também os restantes membros dos órgãos sociais e, de facto, enaltecer a enorme e a grandeza da performance enquanto dirigente da União das Mutualidades Portuguesas, porque tem lutado incansavelmente para, neste momento particular da nossa história, em que o setor social tem assumido uma forte preponderância na nossa economia, a tal economia social, o que é certo é que tem pugnado para que não haja efetivamente uma menorização no movimento mutualista nestes novos caminhos da economia social. Tem feito o seu trabalho, a sua pedagogia, tem feito as suas aproximações, tem procurado também, conjuntamente com todos os movimentos mutualistas do país, reforçar as suas estruturas e a sua organização e tem sempre sido uma voz reivindicativa junto do poder, junto do terreiro do passo, para que, de facto, o mutualismo não seja o parente pobre da economia social e do chamado terceiro setor. Queria também cumprimentar todos os representantes das diversas mutualidades do país que têm feito no terreno um trabalho verdadeiramente excepcional e vimos-lo agora nesta fase pandémica que se vive em Portugal, na Europa e no mundo, de facto que as associações mutualistas têm tido uma excelente colaboração, uma cooperação absolutamente extraordinária com as autarquias, porque permitam a utilização deste termo um bocadinho mais bíblico. Se não estivermos todos de facto de mãos dadas, isto é desde a estrutura do Estado Central, passando pelas autarquias, mas passando também pelo terceiro setor e pelas pessoas singulares, com certeza que não seremos capazes, em momento algum, de ultrapassar todas as vicissitudes desta pandemia e os efeitos perversos que ela traz para todos nós e para as dificuldades que também transporta para a nossa vivência em comum. Cumprimento todos os participantes, todos os convidados e queria dar aqui, como segunda nota, um particular agradecimento ao Dr. Luís Alberto Silva por se ter lembrado de mim, homenageando-me hoje e equiparando-me, e eu penso que não sou digno dessa equiparação, e equiparando de alguma forma a alguém tão proeminente como o cardeal José Tolentino de Mendonça, o arquivista e bibliotecário do Vaticano, e que, para além, enfim, do seu caminho eclesiástico, é um profundo pensador e um grande ensaísta português, e também, naturalmente, colocou-me ao lado de
do Primeiro-Ministro São Tomé e Príncipe, que há pouco esteve aqui connosco, do Dr. Jorge Bom Jesus, é para mim, naturalmente, do ponto de vista pessoal, um enorme motivo de orgulho receber também este prémio de cidadania e da solidariedade. É evidente que recebo esse prémio não apenas a título individual, mas entendo que é um prémio coletivo de toda a equipa que me acompanha na Câmara Municipal de Espinho, de todos aqueles que comigo dirigem este projeto, porque se não fosse de facto este espírito de equipa e de união que temos, não poderíamos prestar de facto o apoio no terreno às duas associações mutualistas, à Familiar de Espinho e à Associação de Socorros de Mútuos São Francisco de Assis, da Vila de Anta, com quem temos de facto feito um trabalho absolutamente extraordinário ao longo destes já lá vão 11 anos de convivência institucional com estas duas instituições, e temos sempre trabalhado, repito a expressão, demandadas em prol do bem comum da nossa comunidade espinhense e, sobretudo, daqueles que são os mais frágeis, os mais vulneráveis, daqueles que estão nas margens, das periferias, como diz o atual Papa Francisco, que estão nas periferias, de facto, da sociedade. O movimento mutualista, eu não vou estar, mais uma vez, não quero repetir aquilo que já foi dito, mas nos últimos anos, efetivamente, transformou-se. Eu tenho dito isto, pode ser algo cru, aquilo que eu vou dizer, mas, de facto, o movimento mutualista passou do tratamento dos mortos para tratar, efetivamente, dos vivos. E isso, penso que foi o grande salto, se me permitem a expressão, o grande salto histórico que foi dado nos últimos anos por parte do movimento mutualista. E hoje a sua implementação na área da saúde, na área com as clínicas, com as farmácias sociais, apesar dos problemas que o Dr. Luís Alberto Silva bem referiu, no apoio à infância, na questão da educação, na área residencial de sénior, nos centros de convívio, efetivamente hoje as associações mutualistas têm uma preponderância no terreno, no apoio aos setores mais vulneráveis da sociedade, que é absolutamente meritório e que merece o acompanhamento de grande proximidade por parte das autarquias locais. E, portanto, eu recebo este prémio exatamente neste sentido de que cumpro uma missão. Portanto, eu não faço para receber prémios, acho que não é esse o objetivo de qualquer autarca. Um autarca tem sempre determinados objetivos, como é óbvio, mas eu encaro o exercício de um mandato político, no caso do mandato autárquico, encaro como uma verdadeira missão e faço com espírito de missão. Eu não sou um político profissional, não sou um homem de carreira política, nunca fui, caí na política de paraquedas e portanto, transportei para o exercício da política exatamente aquilo que era e é a minha personalidade, o meu caráter, a minha história de vida, que é transportada nos meus genes e que, evidentemente, consubstancio a minha prática política com valores humanistas, de grande proximidade àqueles que mais precisam, que foi exatamente essa a educação e o meio, foi a educação que recebi e o meio onde sempre vivi. Quero apenas aqui dizer, em complemento daquilo que foi dito, que hoje é absolutamente fundamental a modernização das estruturas e dos modelos organizacionais. E eu creio, como também aqui já foi dito, que a renovação, a capacitação, a formação, designadamente dos recursos humanos, que são o bem mais essencial que temos, como aliás disse o Primeiro-Ministro de São Tomé e Príncipe, e os mecanismos de inovação social. Eu creio que aqui sim estão as verdadeiras ferramentas para assegurar um futuro de sequer risonho do mutualismo em Portugal. Porque, de facto, estes efeitos, designadamente da Covid-19, são efeitos que se vão prolongar no tempo, que vieram para ficar pelo menos enquanto não se descobrir a vacina, mas isto veio alterar hábitos, veio alterar comportamentos, veio introduzir novas formas de vivência e nas diversas estruturas veio alterar os modelos organizacionais, designadamente a gestão dos recursos humanos. E, portanto, estamos perante aqui, de facto, novas exigências no apoio aos mais vulneráveis e, com certeza,
que as diversas associações mutualistas e a União das Mutualidades Portuguesas podem contar com os autarcas portugueses para alcançar, de facto, este objetivo. Estaremos também ao lado do movimento mutualista para vos capacitar, para vos ajudar, dentro, naturalmente, das disponibilidades que cada um dos autarcas tem, para que o caminho se faça caminhando, como disse o Dr. Luís Alberto Silva na sua introdução, mas é esse o caminho que eu acho que o mutualismo deve perseguir. Um bem-aja para todos vós pelo magnífico trabalho que têm feito. Parabéns à União das Mutualidades Portuguesas, parabéns Luís Alberto Silva e, mais uma vez, de uma forma sentida e de uma forma muito honesta e muito transparente, o meu eterno agradecimento por este prémio que hoje me galardoaram. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro, pelas suas palavras. Hoje... Primeiro-Ministro já é pedir um bocadinho demais. Peço desculpa, Sr. Presidente da Câmara. Deixe-me continuar como autarca pelo menos mais 1 ano e 3 meses. Peço desculpa, olha... Acho que não recebi nenhuma mensagem de que a uns anos vir a ser o Primeiro-Ministro, porque não? Portanto, somos todos, como se me dizer, da mesma matéria, e se realmente isso acontecer, em que permita que realmente o nosso país e as populações vivam mais felizes, seja o Pinto Moreira, seja o Manuel António, seja o Joaquim, é pouco importante quem seja. O que é importante isso sim é que realmente nós, no nosso dia-a-dia, cada qual na sua função, consiga realmente melhorar aqueles que estão no fundo à nossa volta. E hoje tivemos aqui momentos, para mim, são muito importantes, porque foram feitos uma série de convites. E o que eu tenho tirado aqui em termos de riquíssimo para mim, é essa riqueza de todos que têm estado aqui no fórum de demonstrarem a sua vontade em que colaborarem e ajudarem na humildade e na simplicidade de ajudar no fundo os outros, o sentido da humanidade, o sentido de ajudar o outro. E por isso agradeço, para mim hoje já foi muito importante poder estar aqui precisamente com todos estes nossos convidados. E eu passaria ao doutor António Morissá, depois tão valiosos e interessantes contributos dos nossos convidados, nas quais novamente agradeço. Este espaço ficaria incompleto se não escutássemos também algumas palavras de alguém do interior do movimento mutualista. O doutor António Morissá, podemos confiar no futuro do nosso movimento? Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia a todos também. Eu quero começar por agradecer ao Sr. Presidente do Conselho de Administração da União das Mutualidades, o Dr. Luís Alberto Silva, o convite efetuado para estar aqui presente nesta data comemorativa do mutualismo. E como Presidente do Conselho Fiscal da União das Mutualidades e em representação da Previdência Familiar do Porto, quero também agradecer a presença de todos os convidados. Eu vou tentar ser efetivamente muito breve, tenho algumas palavras para dizer e que acaba um bocadinho por responder também à sua questão. E quero referir que nesta fase tão difícil que todos estamos a viver e do qual poucos ou ninguém estava à espera, ou pelo menos imaginava que os impactos que um vírus desta natureza podia ter nas nossas vidas, mais do que nunca o significado do mutualismo faz tanto sentido. O mutualismo, como já aqui foi dito, está assente num conjunto de princípios de ajuda recíproca entre os seus membros e da contribuição coletiva para benefício de cada um dos seus membros, mas ser mutualista significa também ser solidário, significa também ajudar quem mais precisa, significa também cuidar dos mais fracos, e friso isto porque não restam já muitas dúvidas para ninguém, vêm em tempos difíceis, ao nível económico, ao nível financeiro e ao nível social. Assim, devemos estar preparados para, como secularmente o movimento mutualista tem feito, ter capacidade para dar uma resposta a quem mais precisa, e sabemos, infelizmente, serão muitas as famílias dentro do universo mutualista que vão recorrer dos seus serviços, das suas valências e das nossas associações.
O movimento mutualista está efetivamente numa fase de rejuvenescimento, a vários níveis, com grandes desafios, e tenho vindo a constatar, através de diversas formas, seja em formações, em eventos comemorativos e outros, que nos últimos anos os seus quadros dirigentes têm vindo a reformar-se, quer na idade dos seus membros, bem assim no seu género, o que muito sinceramente me satisfaz pessoalmente. Sou também da opinião, e estou quase a finalizar, que a gestão deste tipo de entidades deve assentar cada vez mais na sua profissionalização. Penso que alguém também já tinha referido isto aí. Acho que é importante. Os quadros devem ser compostos por pessoas experientes, idóneas, responsáveis e competentes. Para finalizar, quero deixar uma palavra de otimismo e confiança a toda a família mutualista, pois sempre soubemos marcar positivamente a nossa presença nos momentos mais difíceis. Um bem-aja e um resto de bom dia a todos. Eram estas as palavras que eu tinha para deixar, Sr. Presidente. Estava com receio de não poder falar porque estou com a internet. Eu vim aqui para uma esplanada, estou aqui em Albufeira, mas estou com a internet quase no limite aqui o meu router, mas felizmente consegui ainda deixar estas palavras. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Sr. Presidente do Conselho Fiscal, Dr. António Moura. Eu ia lhe dizer que, como nós estamos em boa sintonia com o universo, e estas coisas não são por acaso, não há coincidências, há consequências, e a nossa consequência de termos 723 anos, continuamos a merecer, se os homens nos criam alguns problemas, felizmente lá em cima ainda nos estão a ajudar que as coisas funcionem bem. Muito obrigado pelas suas palavras. Eu queria também cumprimentar o Sr. Presidente dos Ferroviários, Dr. Helder Pinheiro, que hoje a Associação faz 90 anos. Portanto, damos parabéns também ao Movimento Mutualista em simultâneo, faz no dia que o Movimento Mutualista celebra também o seu aniversário, que entrou também aqui connosco, está aqui connosco também. Daqui por um bocadinho vai ter a oportunidade também de poder dizer umas palavrinhas. No entanto, tanto saúdo e é um prazer também tê-lo aqui connosco. Obrigado. A todos os nossos convidados, eu deixo uma palavra de profundo agradecimento pela participação neste pequeno fórum tão enriquecedor para quem nos escutou. Agora passarei a palavra à nossa Presidente da Mesa da Assembleia Geral, doutora Carla Silva, que nos vai anunciar os vencedores dos prémios do mutualismo, a todos os vencedores. Espero poder, muito brevemente, entregar em mãos o respectivo troféu de lembrança do prémio. Eu então passo à doutora Carla Silva para ela, naturalmente, agora fazer a entrega. Bom dia a todos. Muito obrigada, Sr. Presidente. É com muito gosto que me associo agora a esta cerimónia evocativa e é uma emissão pioneira para o movimento mutualista e muito particularmente para a União das Mutualidades Portuguesas. É um privilégio, é uma honra, vai ser um gosto agora assumir a condução da entrega dos prémios aos galardoados do movimento mutualista. Numa breve recordação, o Prémio Inovar para Melhorar 2020, à semelhança dos anos anteriores, é entregue por um júri composto pelo Dr. Eduardo Graça, Presidente da Cooperativa António Sérgio para a Economia Social, pelo Dr. Filipe Almeida, que ainda está connosco, da Estrutura de Inovação Portugal e Inovação Social, e também pelo Dr. Pedro Portugal Gaspar, Inspetor-Geral da ASAI. Já o Prémio Trabalhador do Ano 2020, que, como todos sabemos, é uma inovação no elenco de prémios do mutualismo, foi atribuído pelos votantes. As associações mutualistas apresentaram as suas candidaturas e a votação esteve aberta ao público, sendo que hoje vamos conhecer os resultados. No que respeita aos restantes prémios, que todos nós também já conhecemos, a decisão foi tomada pelo Conselho de Administração da União das Mutualidades Portuguesas em reunião de 25 de janeiro deste ano. Passo ao Prémio Trabalhador do Ano.
É uma novidade. Não sabíamos muito bem qual seria a adesão do movimento mutualista, mas com muita alegria para todos nós, a adesão foi excelente. As associações mutualistas apresentaram as suas candidaturas e destacaram-se, aliás, as associações mutualistas destacaram 4 candidatas que eu passo a apresentar. Então, temos Soraya Ribeiro, da Associação de Socorros Mútuos São Mamede em Festa. Temos também a candidata Maria Alzira Pinheiro, da nossa associação, que está hoje também de parabéns, dos ferroviários de Portugal. Temos Luísa Batista, da Associação Nossa Senhora da Esperança de Sandim, e Célia Vicente, do Legado Caixeiro Alentejano. Senhor Presidente, permita-me, tenho andado há tantos anos a bater-se pela igualdade de género no movimento mutualista, não há melhor exemplo do que este, tenho que confessar. A votação deste prémio foi aberta ao público no site mutualismo.pt, como todos nós sabemos, e foram registados 3.482 votos. Portanto, um número bastante assinalável numa primeira edição deste prémio. Eu gostaria agora de ter um certo rufar de tambores, mas como não há rufar de tambores, não preparamos rufar de tambores, vou só então muito rapidamente passar a palavra às 4 candidatas, de forma muito breve, dando a palavra primeiro a Soraya Ribeiro, da Associação de Socorros Mútuos São Mamede em Festa, para que ela possa, de viva voz, dizer o que é que acha da integração deste prémio no elenco de prémios mutualistas. Bom dia. Não sei se me conseguem ouvir. Sim. Sim. Pronto, eu gostaria de agradecer à minha instituição, principalmente, por me ter indicado. Agradeço ao movimento mutualista por terem dado esta oportunidade às pessoas que trabalham diretamente ligadas ao mutualismo. E pronto, e basicamente é isto. Agradeço a oportunidade. Muito obrigada, Soraya. Vou passar agora a palavra a Célia Vicente, do Legado Caixeiro Alentejano. Olá, bom dia. Olá. Obviamente, fazendo minhas as palavras da colega, eu terei que agradecer, obviamente, ao Sr. Vítor, Presidente da Direção, ao mutualista, mas, no entanto, este é um miminho, independentemente do resultado, é um momento para partilhar com todas e principalmente com a dita equipa que o Sr. Vítor descreveu no texto, que é graças a elas, de facto. Todo este percurso é, obviamente, graças a elas. Obrigada. Muito obrigada, Célia. Como não poderíamos ter connosco Luísa Batista, temos Mário Marques, em representação dela, da Associação Nossa Senhora da Esperança de Sandim. Muito bom dia a todos. Queria cumprimentar o Sr. Presidente do Movimento Mutualista, o Dr. Luís Alberto Silva, e em representação da doutora Luísa Batista, funcionária da Associação Nossa Senhora de Esperança de Sandim, que é a doutora que nos assessoria juridicamente, mas atendendo que ela hoje não pôde estar presente, estou eu aqui em representação dela enquanto dirigente da instituição. Acho que é uma iniciativa de louvar, uma iniciativa para repetir, e que, independentemente de quem ganhe, acho que todos já ganhamos esta iniciativa. Por isso, um bem-aja à instituição e vamos continuar sempre com o mesmo empenho como até aqui. Muito obrigado e até já. Obrigada, Mário Marques. Por fim, gostaríamos de ter a oportunidade de ouvir a Alzira Pinheiro, candidata designada pela Previdência dos Ferroviários de Portugal, mas como hoje eles estão de parabéns, como já sabemos, eles têm várias iniciativas e dinâmicas a decorrer, mas creio que conseguimos ter em representação dela o Dr. Helder Pinheiro. É verdade? É verdade. Bom dia, não sei se me estão a ouvir. Muito bem, obrigada. Antes de mais, queria cumprimentar todos os residentes neste Dia Nacional do Mutualismo, desejando a cada um de vocês muita saúde e felicidade. A Maria Alveira não pode estar presente por motivos de saúde, acho que já foi isso comunicado, e hoje estamos de parabéns, são 90 anos de existência, 90 anos a levar o nome do mutualismo e da união muito longe. Vou ser breve, não vou estar aqui a empatar os colegas falando português, porque já é muito tarde, mas é com enorme orgulho e grande satisfação que
estar aqui com mais 3 colegas, que eu considero essas trabalhadoras umas colegas, porque o mutualismo é ser solidário. E ao mesmo tempo ser solidário é com os trabalhadores, é com as pessoas que andam no dia-a-dia, a levar o nome do mutualismo, a solidariedade a todas as pessoas e a todos os organismos. Em relação a este prémio, acho que é um prémio justo, acho que é uma inovação muito atrativa e que vai atrair mais trabalhadores e mais associações a levar os trabalhadores a um nível muito mais exigente e premiado com este prémio, assim dizendo, e dizer que a Maria Alzira, se não ganhar, já ganhou porque são 4 mulheres que estão aqui a concorrer e eu gosto muito de ter mulheres. Eu aqui na minha instituição são mais mulheres do que homens, é no gabinete jurídico, é na contabilidade, sou eu o único homem atualmente na direção, por isso um bem-aja e tudo bom, saúde e felicidade. Muito obrigada, muito obrigada. Ora, acho que era agora que aqui a equipa técnica toda ia tentar simular o refar de tambores para eu poder anunciar o nome da vencedora do Prémio Trabalhador do Ano 2020. Temos refar de tambores, não sei se vocês conseguem ouvir, e portanto, este é o momento. A vencedora da primeira edição do Prémio Trabalhador do Ano, neste ano de 2020, um ano muito diferente, um ano muito especial, e em que seguramente a trabalhadora vencedora e as outras todas candidatas hão de ter sentido ainda mais as exigências de trabalharem muito e de darem resposta às populações que servimos. O nome é Soraya Ribeiro, da Associação de Socorros Mútuos São Mamede em Festa. Uma salva de palmas para todos e para todas. Soraya, quer dizer alguma coisa agora que já sabe que é a vencedora desta edição? Olha, eu vou passar a palavra ao Presidente, está bem? Porque foi a pedido dele que houve a inscrição. Obrigada. Está filmado ainda? Ótimo. Olá, bom dia, quase boa tarde. Eu vou falar um bocadinho da Soraya e essa oportunidade surgiu num dia que fomos reunir em Espinho, salvo erro, por causa de umas iniciativas ligadas à área do marketing. E surgiu essa oportunidade e logo à partida achámos que a Soraya seria a pessoa indicada pela instituição para se candidatar a esse prémio. A Soraya é uma pessoa muito peculiar, digamos assim. Eu às vezes, quando aqui na instituição, digo que eu é que pareço o funcionário e ela parece a diretora da instituição. Isto para perceberem um bocadinho o porquê de achar-me merecido e bastante meritório para ela. Ela já trabalha na instituição, julgo eu, há 15 anos e digamos que é aquela pessoa que está sempre permanentemente em cima do Conselho de Administração da própria instituição. Ou seja, nós nunca nos esquecemos de nada por causa dela, porque senão esqueceríamos de fazer muita coisa. E seja para ir às compras, seja para questões de agenda, seja para qualquer tipo de situação, ela funciona muito assim. Aliás, nós aqui até costumamos dizer entre nós, ela não nos está a ouvir, que é o mau feitio aqui da casa, porque precisamente não nos perdoa se a gente falhar. Então acho que é muito bem entregue, ela merece, e agradecer acima de tudo esta iniciativa que a União das Mutualidades teve, que acho que vai ser interessante ao longo dos anos e para a próxima com certeza que haverão mais participantes. Um abraço a todos e bem-ajas. Muito obrigada e pegando naquilo... Peço desculpa, eu também gostava de agradecer o prémio. Pronto, basicamente é isto. Gostava de agradecer o prémio, fiquei muito feliz por ter ganho e obrigada a todos por esta oportunidade. Obrigada. Pegando nas palavras do Sr. Presidente da Associação de Socorros Mútuos São Mamede em Festa, eu acho que, efetivamente, desde já a União deve um agradecimento às associadas que se associaram a esta iniciativa, não é? Pioneira, foi a primeira vez e, portanto, o facto de terem alinhado neste desafio também merece ser parabenizado, porque correram o risco, não é? E expuseram-se. Portanto, muito obrigada e muitos parabéns, Soraya.
Passamos agora ao Prémio Mutualismo e Solidariedade Internacional. O Prémio Mutualismo e Solidariedade Internacional este ano tem 2 nomeados e vencedores ex aequo. São 2 ilustres figuras e personalidades da área da solidariedade além fronteiras. São nomes que, pelo seu percurso, têm contribuído decisivamente para a disseminação e para as práticas dos princípios e valores mutualistas, ainda que nem sempre possam ter o rótulo de mutualistas, mas é muito importante. Uma delas já aqui esteve connosco e, de alguma forma, também já nos endereçou as suas palavras de saudação e agradecimento, o Sr. Primeiro-Ministro da República Democrática de São Tomé e Príncipe, Dom Jorge Bom Jesus. A outra figura, que não pode estar connosco em tempo real, dirigiu-nos uma mensagem de saudação e agradecimento e falamos de Sua Eminência, o Sr. Cardeal Dom Tolentino de Mendonça. Permitam-me uma breve palavra para dizer uma grande gratidão, que é poder hoje receber esta distinção que me oferecem e que não só me honra, mas sobretudo me responsabiliza. O mutualismo é uma peça fundamental na construção das nossas sociedades, porque ele se liga à dimensão comunitária da vida. No início da história individual e da história das nossas sociedades está a comunidade. E tudo aquilo que servir para reforçar a comunidade, para não deixar ninguém para trás, para ir ao encontro das várias necessidades, para ter uma atenção privilegiada com as camadas mais vulneráveis. É alguma coisa que reforça o projeto comunitário. Por isso, é com muita alegria que recebo este prémio e que desejo ao espírito mutualista que consiga, de facto, impor-se como uma das linhas de construção do nosso tempo. Creio que estas palavras do Sr. Cardeal nos agradam a todos e é sempre bom ter estes espíritos connosco nestes momentos e nesta fase particularmente desafiadora que vivemos. Passo agora à entrega do Prémio Cidadania e Solidariedade, virtual, como se impõe neste momento, não é? E este Prémio Cidadania e Solidariedade é entregue e será depois, posteriormente, fisicamente entregue ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Espinho, que já também esteve aqui connosco, a dirigir algumas palavras, o Dr. Joaquim José Pinto Moreira. O que é que diz acerca deste prémio? Mais uma vez, bom dia, muito obrigado. Disse-o há pouco que me sentia extraordinariamente lisonjeado e recebo, de facto, em nome de uma equipa que tem trabalhado com as 2 associações mutualistas do nosso concelho em prol da nossa comunidade. Não é um prémio, de facto, individual, é, de facto, um prémio coletivo. Eu estou no exercício, como disse também, de uma missão e, com certeza, os presidentes e os órgãos destas 2 instituições do meu concelho sabem que essa é a minha forma de estar com eles, próximo, preocupado naturalmente com as vicissitudes que passam e sempre disponível para colaborar com as associações mutualistas. Muito obrigada. Falemos agora do Prémio Inovar para Melhorar. Esta não foi uma decisão fácil. Os projetos apresentados a concurso tinham uma enorme qualidade e isso constituiu um desafio para o painel de jurados no âmbito da seleção que tiveram que fazer. Eu gostaria de ter aqui, neste momento, pelo menos alguns elementos do painel de jurados para nos falarem do desafio e da qualidade dos projetos apresentados a concurso. Por motivos de agenda, por compromissos inadiáveis, neste momento já não nos é possível ter nenhum dos elementos do júri do Prémio Inovar para Melhorar, que, recordo, é composto pelo Dr. Eduardo Graça, pelo Dr. Filipe Almeida e pelo Dr. Pedro Portugal Gaspar. Por isso, creio que é o momento de passarmos ao próprio anúncio. O júri decidiu que o Prémio Inovar para Melhorar 2020
será entregue ao projeto Unidos na Diversidade, Inclusivos na Intervenção da Previdência Portuguesa. Dr. António Martins de Oliveira, está connosco? Está muito contente com esta distinção? Espera aí, agora já está, não já? Vou-lhe lançar a bola outra vez, Dr. António Martins. Ora, já boa tarde a todos, pronto. É o seguinte, portanto, nós temos alguns projetos, este foi um deles, em que é da responsabilidade da doutora Ana Karina Martins, que é a nossa responsável do clínica, portanto, da nossa clínica, e que, portanto, nós temos parcerias com a CAPO e entendemos que deveríamos utilizar a linguagem gestual na comunicação também, ou seja, nos nossos vídeos portanto, e para isso desenvolvemos uma parceria com uma entidade para, portanto, complementarmos toda a nossa comunicação também para aqueles que portanto, não ouvem, etc. E que, portanto, hoje é uma situação que é muito usual, nós vemos nas televisões, e nós também acho que temos que estar up-to-date ou dentro da modernidade na comunicação. E por isso nós desenvolvemos esta metodologia no sentido de, portanto, de comunicarmos. Nós estamos a desenvolver a nossa área de comunicação e marketing, e que, portanto, é isso, achamos que isso é importante para nós e também para as mutualidades, para as outras congéneres, que será portanto, uma faceta importante a realizar. Muito obrigada, Dr. António Martins. Tenho indicação da minha equipa de apoio de que o Dr. Filipe Almeida ainda está connosco. Confirma-se, Dr. Filipe? Pois, parece que não. Não, afinal não está mesmo, senão ainda ia aproveitar para obter dele alguma percepção sobre o desafio que foi escolher este projeto e, por que não, até eventualmente explicar-nos o porquê da escolha ter recaído sobre o projeto Unidos na Diversidade, Inclusivos na Intervenção. De qualquer das maneiras, um bem-aja a todos os projetos a concurso, um bem-aja ao projeto da Previdência Portuguesa e o desafio está sempre lançado e estes tempos de desafiadores obrigam as associações mutualistas e as instituições em geral a inovarem e a tentarem responder da melhor maneira e com engenho e arte às necessidades da sociedade. Temos agora o Prémio Mutualismo e Solidariedade. O Prémio Mutualismo e Solidariedade é este ano atribuído a um dirigente com mais de 40 anos de ligação ao movimento e com trabalho em prol do mutualismo. 40 anos é uma vida, é muito tempo de dedicação e de envolvimento nas dinâmicas mutualistas e nas preocupações do movimento, e por isso o Prémio Mutualismo e Solidariedade 2019 será entregue este ano ao Sr. Presidente da Associação Familiar Vimaranense, Sr. Augusto Abreu. Sr. Augusto Abreu, está connosco? Estou, sim, senhora. Olá. Então. Olá, bom dia, bom dia. Antes de mais, muito obrigado. Quero agradecer em meu nome à União das Mutualidades, na pessoa do Dr. Luís Alberto Silva. Dizer também que este é um prémio, podemos chamar assim, de uma equipa, de toda uma equipa, que comigo me tem acompanhado ao longo destes anos a dirigir a Associação Familiar Vimaranense e também de todos os trabalhadores. Nós temos, a Associação Familiar Vimaranense tem sensivelmente 13 trabalhadores, que são eles que dão, na prática, dão a cara aos associados, e são eles que põem na prática as decisões que nós tomamos e que tomam o pulso aos associados que cá vêm. Por isso, todo este prémio mais não é de reconhecimento do trabalho que a Associação tem vindo a fazer, principalmente quem cá trabalha e quem comigo dirige a instituição. Muito obrigado, Sr. Presidente. A Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Geral já fugiu. Já fugiu, enfim, e por isso é quem está a presidir
Conselho de Administração tem que assumir, enfim, as despesas, não é? Porque, enfim, a senhora Presidente tem duas Assembleias Gerais por ano, não é? Então habitua-se a estar assim naqueles passos. Mas também se educa, não é? Já tem que começar a trazê-los também para as nossas reuniões. Parabéns, meu caro Presidente. Sr. Presidente, eu também quero aproveitar para lhe dar os parabéns, a si, pessoalmente, e à União dos Mutilados, por, nesta altura de uma normalidade anormal, conseguir fazer com que o aniversário do mutualismo não passasse em claro. Então, de parabéns pela iniciativa. Muito obrigado pela ajuda na divulgação, pelo visto, nacional e agora internacionalmente, do movimento mutualista. Bom trabalho, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu aproveito também de cumprimentar e de felicitar todos aqueles que realmente receberam o prémio, mas os que receberam representam aquele que foi de bem feito, todos os outros também, nomeadamente, e não vá para melhorar, que foi o facto de aparecer 4 instituições a concorrerem a este prémio é um bom sinal. O facto também de termos 4 trabalhadores a concorrer também, que é uma coisa nova, e pela votação que foi bastante maciça, também é importantíssimo. E como tivemos também aqui os prémios, o Prémio Nacional de Cidadania ao Presidente da Câmara de Espinho e os prémios internacionais, e penso que o movimento está de parabéns, e este reconhecimento da atribuição de prémios, no fundo, é um bocadinho de cada um de nós que realmente faz em prol dos outros. Aqueles que não receberam o prémio estão todos de parabéns também, mas enfim, é a parte menos boa, é o facto de uns ficarem mais contentes para receber um prémio, mas penso que estamos todos felicíssimos e de parabéns. Como já é um hábito do Dia Nacional do Mutualismo, será lançada hoje a 5ª edição da Chama Mutualista. Desta vez, irá partir do Algarve, mais concretamente do Monte Pio Artístico Tavirense, para percorrer todo o país. Dona Ana Ferro, a Chama Mutualista já está pronta a partir. Está-nos a ouvir, Dona Ana? Penso que ela está em linha conosco. Se calhar vai-nos dar ali uma perspectiva já da chama acesa, a chama que ilumina os dirigentes. E esta iniciativa, eu gostaria de vos contar o porquê desta iniciativa, faz lembrar aqueles que realmente vivem ainda naquelas pequenas aldeias, de que havia a Sagrada Família que percorria as casas das pessoas e um levava à casa do outro. Foi exatamente com essa ideia que se resolveu começar a ter a chama mutualista. E é uma maneira das próprias instituições também levarem a chama, a força do movimento a outra instituição. E por isso eu passava à Dona Ana Ferro, que não estamos a ouvir, não sei se nos está a ouvir bem. É sim, eu, para além de tudo, quero lhe dar os parabéns parabéns à União das Mutualidades pelos seus 723 anos. Muito obrigado, Sra. Presidente. E a chama já está conosco e seguirá depois o caminho dela. Muito obrigado. Vamos iniciar então este percurso que começa em Tavira e para o ano, se Deus quiser e Deus quer, vamos ver qual é que será a próxima instituição que irá acolher no fundo da chama. Muito obrigado a todos os companheiros mutualistas de Tavira e começa aqui então a sua viagem que a levará por todo o país. Chego ao fim peço perdão, mas estou a precisar de um bocadinho de água. A emoção das palmas peço perdão. Chego ao fim a cerimónia evocativa do Dia Nacional do Mutualismo. A todos os que participaram neste evento,
agradeço a amabilidade e a disponibilidade. Ainda hoje será disponibilizado no nosso mural do Facebook e no nosso site o vídeo desta cerimónia. Nos dias seguintes serão publicados todos os vídeos dos vencedores dos prémios do mutualismo. De todos me despeço, fazendo votos de, em breve, podemos estar novamente juntos, sem os constrangimentos da pandemia, e celebrarmos o mutualismo e o nosso movimento. Bom dia a todos, e eu despeço-me a todos. Portanto, aqui a senhora Presidente da Mesa também quer despedir também. Não está a guardar a distância, estão a ver, mas ela é que é mais jovem. Os jovens fazem isto, estão a ver, temos que ensiná-los. Temos que ensiná-los. Muito obrigado a todos e bem-ajam por tudo, pelo bem que fazem pelo próximo. Muito obrigado. Muito obrigado.